TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga, estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro, e você vai ver a seguir. O Ministério Público Federal agenda nova audiência pública para tratar da tarifa do pedágio da BR-040. Famílias de Petrópolis continuam recebendo aluguel social sem reajuste há mais de uma década após a tragédia de 2011. Ingo Rames se reúne com o secretário nacional de Defesa Civil sobre intervenções na região do Ingá, na posse. Cláudio Castro assina novo acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Após o início das operações da nova concessionária, a Elovias definiu o mês de março para uma nova audiência pública em Petrópolis, a fim de abordar o novo valor da tarifa do pedágio. Em dezembro, o Ministério Público Federal realizou uma reunião técnica para detalhar os componentes e o cálculo da tarifa do pedágio da rodovia BR-040 e 495 no trecho de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. O inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal está em fase avançada de instrução, tendo sido concluídas as perícias realizadas pelos técnicos do MPF. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem prestado as informações requisitadas pelo MPF. O Ministério dos Transportes foi oficiado sobre a vigência da portaria que trata da isenção da tarifa de pedágio para motociclistas, devendo informar os fundamentos técnicos e jurídicos, tendo em vista os princípios da igualdade e da justiça tarifária. Em uma reunião técnica realizada em dezembro, foi questionada a isenção da tarifa de pedágio para motociclistas, previstas pelo edital e contrato de concessão. Para a NTT, a isenção para motociclistas foi mantida, tendo em vista o baixo impacto desses veículos para a qualidade da via. O MPF marcou uma audiência pública para o dia 18 de dezembro de 2025 para tratar da concessão da BR-040 e 495, quanto às obras previstas, os trabalhos iniciais, os serviços de conservação e a tarifa de pedágio da concessão. Na ocasião, o evento foi cancelado em razão das más condições meteorológicas. A nova audiência pública vai ser realizada em março de 2026, em uma data que ainda vai ser definida. Mais de 15 anos depois da tragédia que marcou a região serrana, vítimas que perderam suas casas em Petrópolis ainda enfrentam dificuldades para se manterem uma moradia digna. O aluguel social pago pelo governo do estado continua em R$ 500, sem qualquer reajuste desde 2011. Atualmente, esse valor não cobre nem mesmo os aluguéis considerados mais baratos da cidade. Famílias atingidas pela tragédia de 2011 seguem recebendo o mesmo valor de aluguel social há mais de uma década. Sem correção pela inflação, os R$ 500 pagos pelo governo do estado se tornaram insuficientes diante do aumento no custo de vida e do mercado imobiliário em Petrópolis. Pelo município, o último reajuste ocorreu em 2021, elevando o benefício para R$ 550, valor este que permanece congelado desde então. Além disso, existe uma grande diferença entre os benefícios pagos dependendo do ano da tragédia, o que tem gerado um sentimento de injustiça entre as vítimas. Atualmente, Petrópolis convive com pelo menos 3 valores diferentes de aluguel social. Famílias mais antigas recebem R$ 500 ou R$ 550, enquanto as vítimas da tragédia de 2022 passaram a receber R$ 800 do governo do estado, com complemento de R$ 200 da prefeitura, totalizando R$ 1.000 por mês.
A líder do movimento Aluguel e Moradia e representante das vítimas das tragédias socioambientais da região serrana, Cláudia Renata, descreve o sentimento das famílias diante dessa situação. Não se acha casa de 400, 500 reais. Nunca que acha mais isso. E outra, é uma humilhação, porque hoje os proprietários dos imóveis não querem alugar casa para quem tem criança pequena, para quem tem idoso, para quem tem deficiente, sem animais. Então, assim, quer dizer, a pessoa passa por uma humilhação horrível. Um levantamento do Correio Petropolitano mostra que mais de 119 pessoas ainda recebem R$ 500, enquanto mais de 2.000 beneficiários recebem R$ 800, revelando a distorção nos pagamentos. Na Assembleia Legislativa do Rio, projetos de lei propõem tanto a equiparação do benefício para R$ 800 quanto um reajuste maior, com correção anual automática baseada na inflação. Enquanto isso, muitas famílias relatam que precisam completar o valor do aluguel com recursos próprios, voltam a morar em áreas de risco ou até retornam para imóveis interditados. Hoje, viver de aluguel social, principalmente para as famílias das tragédias de 2011, é um sacrifício muito grande. Muitos deles têm que fazer o complemento do aluguel social, né? Por exemplo, as casas hoje é tudo de R$ 1.000, 1.200, quer dizer, eles inteiram R$ 700, ou até mais, se deixar. Em nota, a Prefeitura informou que avalia medidas junto ao Estado para ampliar a política habitacional, mas não apresentou prazos. Já o governo do Estado afirmou que as diferenças nos valores decorrem de decretos emergenciais, decisões judiciais e das ações adotadas após a tragédia de 2022. A gente tem aí feito a nossa parte como movimento social, em cima, cobrando, fiscalizando, falando, porque quem não é visto não é lembrado. Então, todos os dias a gente tem falado sobre o que está acontecendo com as famílias de 2011 até os dias atuais. Porque todo ano tem um evento climático, todo ano tem uma família entrando no aluguel social. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, se reuniu em Brasília com o secretário nacional de Defesa Civil para tratar das intervenções necessárias na região do Ingá, distrito da Posse, área que enfrenta há anos problemas com desplacamentos de rocha. O prefeito Ingo Rames esteve em Brasília nesta quarta-feira para uma reunião com o secretário nacional de Defesa Civil, Oney Wolf Barreiros. O encontro teve como pauta principal a situação da região do Ingá, no distrito da Posse, que sofre com constantes desplacamentos de rocha desde 2014. De acordo com Ingo, apesar dos episódios ocorrerem em áreas já interditadas, o objetivo da reunião foi avançar em soluções técnicas responsáveis e definitivas para garantir mais segurança aos moradores da região. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário nacional de Defesa Civil informou que o órgão já está com projetos para a localidade. E agora o Morro do Ingá, que não é recente o problema, o problema já tem algum tempo. Sim. Mas agora nós estamos em contato direto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já tem um TED, faltando só assinatura para a gente começar os estudos de engenharia que vão nortear os projetos e as melhores soluções para a gente resolver, em definitiva, aquele problema lá do Morro do Ingá. No ano passado, após novos episódios de desplacamento, a Prefeitura de Petrópolis enviou um relatório técnico à Secretaria Nacional de Defesa Civil. O documento integra o processo de situação de emergência homologado pelo governo federal em 2025. Segundo a administração municipal, equipes da Defesa Civil seguem monitorando a área, realizando vistorias e orientando os moradores. Ainda durante a reunião em Brasília, também foram discutidas a solicitação da obra do cemitério do centro e a política de moradia popular no município, que já conta com um projeto concluído e pronto para avançar para as próximas etapas. E agora falando sobre oportunidades, a Firjan Senai está com inscrições abertas para 8.880 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio, todas com início previsto entre fevereiro e abril agora desse ano, a depender de cada turma. As aulas abrangem diferentes formatos e as inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse.
As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta, assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. São ao todo 369 turmas que abrangem áreas tecnológicas como alimentação, construção civil, eletrotécnica, energias renováveis, gestão e logística, indústria metalúrgica, mecânica, manutenção industrial, moda e vestuário, tecnologia da informação automotiva, audiovisual e comunicação digital, design e criação, refrigeração e climatização, produção industrial, artes gráficas e marcenaria e imobiliário. A maior parte das turmas é presencial, mas há oportunidades semipresenciais e EAD com 100% online e ao vivo. Na região metropolitana do estado do Rio, são oferecidas cerca de 5.140 vagas distribuídas nas unidades da Firjan Senai. Para participar, os candidatos precisam preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até no máximo um salário mínimo e meio, comprovada por meio de autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma online, seguindo a estratégia EAD. E mais de 209 milhões de reais já foram devolvidos pelo governo federal a aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro como ressarcimento dos descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS. Com isso, 300.306 pessoas no estado já receberam os valores a que tinham direito. Com esse novo pagamento, o governo do Brasil atingiu a marca de mais de 2.900 milhões de reais pagos no acordo de ressarcimento a 4 milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação, sem a necessidade de ação judicial. Vale destacar que o prazo para aderir ao acordo segue aberto e que o procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. Além disso, o INSS aponta que vai pagar 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. É importante destacar também que a contestação dos descontos indevidos pode ser feita até o dia 20 de março, e mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito. Além disso, para evitar golpes como esse e também solicitações envolvendo descontos inapropriados, o INSS reforça que a instituição não envia links, SMS ou mensagens com pedidos de dados e que também não cobra taxas nem solicita intermediários. Além disso, é importante destacar que toda comunicação pela instituição é feita pelos canais oficiais, o aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/INSS e também pela Central 135 ou pelas agências do Correios. Agora falando sobre saúde, o governador Cláudio Castro assinou na terça-feira um terceiro termo de cooperação técnica para o desenvolvimento da política estadual de vigilância em saúde, consolidando mais um avanço estratégico do governo do estado na área da saúde. O acordo firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde amplia a capacidade de resposta do Rio de Janeiro a emergências em saúde pública e fortalece ações estruturantes em todo o território fluminense. O Rio de Janeiro passou a integrar hoje, oficialmente, a rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, iniciativa coordenada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A solenidade para assinatura do Termo de Cooperação Técnica número 141 foi realizada no Salão Nobre do Palácio Guanabara e formalizou a entrada na rede de cooperação. O termo tem como principal foco a implementação e o fortalecimento da política estadual de vigilância em saúde. A adesão ocorre por meio da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, que passa a atuar como membro afiliado da rede. O Estado do Rio de Janeiro, isso aí muito nos orgulha, viu, doutor Jarbas? Muito nos orgulha. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil a receber a certificação, que foi baseada no trabalho realizado pela SEIS no âmbito das políticas públicas voltadas às pessoas idosas. O novo ajuste prevê para 2026 um investimento de 18,5 milhões de reais, direcionado à ampliação da capacidade de prevenção, monitoramento e resposta a emergências em saúde pública, com ações que abrangem áreas estratégicas como enfrentamento a arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, doenças negligenciadas, doenças imunopreveníveis,
infecções sexualmente transmissíveis, vigilância de óbitos, doenças crônicas não transmissíveis e vigilância ambiental. É muito importante que a gente pense essas políticas que a gente traça com essa amplitude. Ter uma secretaria, como no caso aqui do Rio de Janeiro, que faz esse papel de coordenar essas várias outras ações, tem um impacto importante. Segundo a secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, esse acordo fortalece a qualificação dos profissionais, o uso de novas tecnologias, a melhoria da gestão e a integração das redes regionais de saúde. Hoje a gente chegou no terceiro termo de ajuste, elencando áreas fundamentais, que são a doença crônica, as doenças negligenciadas, como hanseníase. A gente vai poder tratar de muitas áreas, como o doutor Jarbas falou, de diabetes e hipertensão, que são fundamentais para todo o elenco que vai prevenir e acontecer coisas importantes. Porque eu creio que isso é um movimento que precisa avançar. A sociedade precisa ter essa visão, né, do envelhecimento como algo positivo, mas agora temos esse dever, né, geracional de organizar a sociedade para cuidar bem dessas pessoas idosas. Com a afiliação, o Rio de Janeiro passa a participar ativamente do processo de disseminação, apoio técnico e incentivo à certificação de municípios interessados em se tornarem reconhecidos internacionalmente como cidades amigas das pessoas idosas. Vale destacar que, atualmente, a rede na qual o Rio de Janeiro agora faz parte reúne mais de 1.700 membros em 57 países, reforçando o compromisso do Estado com o envelhecimento ativo, saudável e com a qualidade de vida. Olha só, gente, os candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem conferir o resultado da chamada regular de 2026. A consulta é individual e feita pela internet. E quem não foi selecionado ainda pode disputar uma vaga por meio da lista de espera. Já está disponível para consulta o resultado individual da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2026. O acesso é feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login na plataforma gov.br. Os estudantes selecionados, dentro das vagas oferecidas, deverão realizar a matrícula a partir do dia 2 de fevereiro, seguindo o cronograma e as orientações previstas no edital da Instituição Pública de Ensino Superior. O SISU tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino público. O SISU tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior público, reunindo vagas de universidades e institutos federais de todo o país. Quem não foi selecionado na chamada regular ainda pode participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse começa nesta quinta-feira, dia 29, e vai até a próxima segunda-feira, dia 2, também pelo Portal Único. A convocação da lista de espera será feita diretamente pelas instituições de ensino, respeitando a ordem de classificação. Cada candidato pode optar por apenas uma opção de curso e deve acompanhar os canais oficiais da instituição escolhida. Esta edição conta com uma novidade, já que puderam se inscrever candidatos que participaram de pelo menos uma das 3 últimas edições do Enem, em 2023, 2024 ou 2025. E você vai ver no próximo bloco. Ministério Público articula ações educativas e de acolhimento para tornar o carnaval mais seguro para mulheres em todo o estado do Rio. 3 pessoas foram presas em flagrante durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Jardim Salvador, em Petrópolis. Homem é preso por agredir a mãe e o irmão em Petrópolis. Homem é preso por tráfico de drogas no Chácara Flora, em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. O Hiper Shopping do Alto da Serra, aqui em Petrópolis, precisou ser evacuado no início da tarde desta quinta-feira, após registros de fumaça no local. Mas apesar do susto, houve apenas um princípio de incêndio e sem vítimas. A evacuação foi realizada por meio de segurança devido à intensa fumaça. Segundo informações iniciais, as chamas foram registradas na área de carga e descarga voltada para fora do empreendimento, em materiais da obra de uma das lojas. A equipe do Corpo de Bombeiros atuou rapidamente no controle das chamas, realizou o rescaldo e evacuou completamente a área. O shopping já reabriu e está funcionando normalmente. E uma família foi assaltada na subida da Serra de Petrópolis no último sábado, dia 24 de janeiro. Eles vinham de Cabo Frio, na região dos Lagos, e tinham como destino Juiz de Fora, em Minas Gerais. Apesar do crime, ninguém ficou ferido. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A família estava em um carro e passava pela subida da Serra de Petrópolis, quando um outro carro em alta velocidade os ultrapassou. De acordo com o relato de uma das vítimas, que preferiu não ser identificada, momentos depois 4 homens armados saíram do veículo e anunciaram o assalto. E já falando mão na cabeça, quando eu só levantei as mãos e gritei: criança, criança no carro, criança no carro. Aí a gente saiu, eles pediram o celular, senha, e aí eles não conseguiram arrancar com o meu veículo, porque ele é híbrido, é elétrico, eu acho que ele não sabia dirigir. O motorista do carro tentou orientar os suspeitos, mas outro homem surgiu em uma motocicleta e exigiu que a vítima fosse junto. Estavam meus filhos e minha esposa descalços, eu estava de tênis, e falaram que ia me levar, porque eles não sabiam usar o carro. Aí eu entrei no carro e falei: calma, vou explicar com calma, você vai conseguir sair com o carro, quando você estiver saindo, deixa eu pular, deixa eu sair. Aí expliquei com calma, na hora que o carro começou a andar, eu falei: deixa eu sair, abri a porta e pulei. Ainda segundo o relato, o suspeito que estava na motocicleta levou relógios e as alianças do casal. Na pista da serra, havia outras pessoas assustadas em seus carros. Os carros que estavam atrás também estavam com medo, aí acolheram a gente. Algumas pessoas que estavam passando no local, tiveram pessoas muito generosas, que nos acolheram, nos ofereceram carona. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e a Polícia Civil investiga o caso. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E uma ação da Polícia Militar terminou com prisões e apreensão de drogas no bairro Jardim Salvador, em Petrópolis. Segundo o 26º Batalhão de Polícia Militar, equipes foram até o local na noite de terça-feira, após informações de inteligência sobre a atuação de um grupo que tentava reestruturar o tráfico na região.
Durante a abordagem, os policiais detiveram 3 adultos e apreenderam 2 menores de idade. No local, os agentes encontraram uma sacola com 48 cápsulas de cocaína e R$ 76 em dinheiro. Os suspeitos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. 3 deles permaneceram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Já os adolescentes apreendidos foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico e fato análogo à colaboração com o tráfico. Ambos responderão em liberdade. E um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira em Petrópolis após agredir a própria mãe e o irmão no bairro Valparaíso. Durante a ação, ele ainda tentou pegar a arma de um policial militar. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. No local, os policiais foram informados de que um homem que havia deixado o sistema prisional recentemente estava alterado e agrediu a mãe e o irmão. Segundo os policiais, durante a abordagem, o mesmo apresentou um comportamento agressivo, desobedecendo às ordens legais, resistindo ativamente à ação dos policiais e tentando se apoderar de uma arma de um dos agentes. Mesmo no interior da viatura, o acusado voltou a agir de forma agressiva, mas foi contido. As partes foram encaminhadas para a UPA do centro para atendimento médico, sendo que o acusado recusou o atendimento. Todos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia e ele foi autuado por crimes previstos na Lei Maria da Penha, além de lesão corporal, desobediência e resistência. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. Ainda no assunto de ocorrências policiais, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Chácara Flora, também aqui em Petrópolis, durante uma ação da Polícia Militar. A ocorrência aconteceu na rua 24 de maio e resultou na apreensão de drogas e de um simulacro de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, 2 homens estariam envolvidos na venda de entorpecentes e vinham intimidando a população nas proximidades do ponto final de ônibus na rua 24 de maio, no bairro Chácara Flora, em Petrópolis. Durante as diligências, os policiais identificaram os suspeitos e, ao perceberem a aproximação da equipe, um dos homens fugiu e arremessou uma sacola no chão. O outro foi abordado no local. Após buscas na área, os agentes recolheram a sacola dispensada, que continha 86 tabletes de maconha, 52 cápsulas de cocaína e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. O homem abordado foi preso em flagrante e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Em relação ao segundo suspeito, que conseguiu fugir, foi instaurado um inquérito policial. E uma operação da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, resultou na prisão de um homem foragido da Justiça por associação ao tráfico de drogas. A captura aconteceu aqui em Petrópolis na tarde desta quarta-feira, após trabalhos de inteligência das forças de segurança. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. Segundo as investigações, o preso é apontado como segundo na hierarquia de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Ele teria um papel estratégico na facção, atuando no comando das ações criminosas, na logística do tráfico e na expansão do crime organizado. Após monitoramento, policiais localizaram o foragido em uma academia no bairro Itamaraty, onde ele foi abordado e preso por agentes da Polícia Civil com o apoio da Polícia Federal. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está reforçando o combate ao assédio e à violência contra mulheres durante agora o período do Carnaval. Em parceria com as secretarias estadual e municipal, o objetivo é ampliar as ações de prevenção, conscientização e acolhimento nos principais pontos de folia em todo o estado do Rio de Janeiro. A repórter Evelyn Carvalhais segue aqui com a gente e traz mais informações. Entre as iniciativas estão campanhas educativas realizadas na Marquês de Sapucaí e em pontos estratégicos dos blocos de rua, com distribuição de material informativo e orientações sobre como denunciar casos de assédio.
O Ministério Público também divulga mapas com locais de atendimento às vítimas, além de instalar postos de acolhimento para oferecer apoio imediato durante a folia. Outra frente de atuação envolve parcerias com escolas de samba, produtores e camarotes, que passam a adotar protocolos de proteção, reforçando a segurança das mulheres, promovendo ações de cuidado, capacitação e acolhimento ao longo de todo o carnaval. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque já temos o Correio Esportivo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esporte, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em tênis e, é claro, muito futebol. Começamos a nossa edição falando do nosso Brasileirão, que acabou de começar e já teve algumas surpresas. A principal delas, até o momento, foi a derrota do Flamengo para o São Paulo de virada. O rubro-negro saiu na frente do placar com Plata, mas viu Luciano e Danielzinho virarem o jogo para o tricolor paulista. O Flamengo fez um jogo muito ruim, parecia que estava com aquela preguiça que a gente comentou, igual teve no jogo contra o Fluminense. Tava com umas certas jogadas, mas parecia que no segundo tempo, principalmente, o time decaiu muito fisicamente e o São Paulo, mesmo sem mexer, conseguiu se sobressair e o Flamengo perdeu. Exatamente, a gente tem que realmente destacar que essa questão do ritmo de jogo está muito complicada para esse time do Flamengo. De novo, reforça aqui, naquele jogo contra o Vasco, parecia que o Flamengo não ia ter essa situação nessa temporada, porque o time estava muito bem fisicamente, mas o jogo virou completamente e a má fase do Flamengo segue, antes com o time da base, né, aquele time muito reserva que começou mal a temporada,
mas agora não, está se estendendo sim para o time titular, com pelo menos os jogadores profissionais, com muitos dos titulares em campo, e o time não está conseguindo performar e teve uma derrota que foi assim muito surpreendente, tanto levando em consideração o elenco dos dois times voltando de temporada ou não, mas levando em conta também a situação que o São Paulo se encontra no Campeonato Paulista. O time só tinha ganhado um jogo na temporada agora, está correndo o risco de ser rebaixado no Paulistão, e o Flamengo ainda assim deixou esse time sair vencedor, mesmo tendo um jogo de fora de casa, mais complicado. Com todas essas situações, ainda era esperada uma vitória do Flamengo, e não foi o que aconteceu. Exato, São Paulo está em uma situação muito ruim, até politicamente, teve o renúncia do presidente, o presidente afastado. E assim, acaba que pesa dentro de campo, principalmente para a torcida fica com o pé atrás, fica com até receio, medo de claro, que o pior aconteça, o clube ser rebaixado, porque afinal São Paulo nunca foi rebaixado, tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão. E assim, foram 3 pontos muito importantes para um clube que, de acordo com o que a gente está vendo nesse iniciozinho de temporada, não tem tantas expectativas, poderia até lutar para um rebaixamento, mas os jogadores compensaram com muita garra. Exatamente, foi um time jogando com muita vontade e o São Paulo continuando a ser essa pedrinha no sapato do Flamengo, que desde que começou essa fase muito boa do Flamengo lá em 2019, o São Paulo sempre foi esse time que incomodou e segue incomodando. E falando de Flamengo agora, mas parando de falar dessa derrota que foi complicada, a gente tem que comentar de um outro tópico que é muito importante para essa história do Flamengo recente e também, é claro, para todo o futebol brasileiro, principalmente financeiramente, que é a confirmação da contratação do Lucas Paquetá, que está voltando com 28 anos para jogar aqui no Brasil, jogar no Flamengo. Exatamente, e está voltando para o Brasil no auge físico, teve propostas de clubes rivais lá na Inglaterra também, do Chelsea, do Tottenham, ele até falou isso num vídeo que ele publicou nas redes sociais, e ele falou nas redes sociais, inclusive, que pesou o valor sentimental e a felicidade. Afinal, é isso que a gente busca em toda a nossa vida, né? Exatamente, em todas as profissões sempre falam que tem que tentar trabalhar com o que te faz feliz, tananã, e na situação do Paquetá foi justamente isso. Tinha outras propostas com certeza melhores, porque levando em consideração os mercados em que se encontram, mas ele preferiu voltar para casa, né, como ele mesmo disse, que ele quis voltar para o Flamengo, voltar aqui para o Brasil, e é uma grande adição para o nosso futebol brasileiro. É claro, não é um dos principais jogadores que a gente tem no futebol europeu, conforme o Flamengo mesmo já trouxe no passado, o Vasco trouxe o Edmundo, o Flamengo trouxe o Romário, mas ainda assim, levando o nosso momento atual, essa disparidade tão grande que a gente tem do futebol brasileiro para o futebol europeu, é uma contratação de muito peso e é um ótimo nome para esse andamento da temporada para o Flamengo. Nesta quarta-feira também tivemos um duelo de tricolores no Maracanã. E nesse jogo, o Fluminense demonstrou força e venceu o Grêmio também por 2-1. Os gols cariocas foram marcados por Nonato e Lúcio Acosta, que fez um verdadeiro golaço no lado sulista, o gol foi de Carlos Vinícius. Toledo, a gente tem que destacar aqui uma ótima vitória desse time do Fluminense, que está embalando conforme vai passando a temporada. Já ganhou do Flamengo, agora ganhou um outro jogo muito importante contra o Grêmio e está se demonstrando um time mais maduro do que a gente viu na temporada passada. E é claro, esses resultados logo no início do ano são muito positivos. Exatamente, eu destacar essa mesma situação. O Fluminense ia usar esse mesmo adjetivo. O time ficou muito maduro e, é claro, desde que o Zubeldia chegou, virou um time também muito consistente. Teve uma sequência de vitórias ali no Maracanã também, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, conquistou bons resultados, ficou bem no final na classificação do Campeonato Brasileiro e agora está colhendo esses resultados também do futebol, que o Zubeldia melhorou bastante, principalmente comparando a reta final do último trabalho do Renato Gaúcho pelo Fluminense. Exatamente, o trabalho do Renato Gaúcho não era ruim, mas era um pouco inconsistente, e agora o Fluminense está encontrando essa consistência. Foi muito bem no final da temporada passada, acabou sendo eliminado para o Vasco na Copa do Brasil, mas o trabalho, principalmente no Brasileirão, foi muito positivo, que inclusive se classificou diretamente para a Copa Libertadores, que é muitíssimo importante para esse desenvolvimento. E a gente, é claro, segue acompanhando essa caminhada do Fluminense, que tem grandes jogadores e pode ter uma grande expectativa de ter ótimos resultados nesse ano. E muitas chances de título. Exatamente. E nós ainda não vamos falar de Vasco e Botafogo no campeonato dessas estreias, porque esses dois entram em campo nesta quinta-feira contra Mirassol e Cruzeiro, respectivamente.
Mas esses dois clubes têm algumas movimentações bem válidas de serem destacadas no mercado de transferências e também, para deixar vocês inteirados, vamos fazer um pequeno giro pelo restante da rodada do campeonato. Toledo, antes da gente fazer esse pequeno giro pela rodada, da gente falar dos outros resultados aqui dessa primeira rodada do Brasileirão, só vamos falar dessas contratações que o Vasco teve principalmente, que são a contratação do atacante Brenner, né, muito conhecido pelo trabalho que ele fez com o Fernando Diniz lá no São Paulo, e também do Inestrosa, que era um grande alvo de vários times do futebol brasileiro. Exato, o Brenner foi um jogador lançado pelo Fernando Diniz ali em 2020, também em 2021, fez muitos gols pelo São Paulo. O torcedor flamenguista lembra muito dele, principalmente o Hugo Souza também, que lembra, deve ter pesadelos com ele com certeza, né? Exatamente, foi um início ali bombástico, é a maior revelação que o Fernando Diniz tem na carreira, de subir o jogador da base e formar ele no profissional. E por outro lado a gente tem o Inestrosa, que era muito comentado inclusive no Fluminense, que é um time que a gente sabe que está com uma condição financeira melhor que a do Vasco, mas ainda assim preferiu vir para o Vasco. Teve a disputa de vários times, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional, principalmente o Boca Juniors nesse caso, que estava praticamente fechado com ele, mas o Vasco atravessou a negociação e esse atacante colombiano veio aqui para o time do Vasco e tem tudo para ser uma ótima contratação, assim como o Brenner, que são dois jogadores que chegam para reforçar bem esse elenco. Exato, eu digo ainda que o Brenner chega para mudar esse patamar do ataque do Vasco, porque era o que estava faltando nesse time. Mas agora vamos para a rodada, para o nosso giro. A gente começa com Vitória, que venceu o Remo, recém-subido da Série B. Exatamente, diria inclusive, Toledo, que o Vitória é um dos times que tem tudo para surpreender nessa temporada. O trabalho que o time fez no ano passado foi muito bom, teve uma reta final ali um pouco mais complicada, mas eu não vejo o Vitória nem como um candidato para rebaixamento. Eu acho que o Vitória pode ficar ali no meio de tabela e ter um campeonato mais seguro. Pode buscar uma Sul-Americana. Aí a gente tem Curitiba, que também subiu, e o Bragantino. E o jogo foi lá no Couto Pereira, em Curitiba, e o Bragantino venceu por 1-0. Eu diria que essa foi uma estreia bem positiva do Curitiba, apesar da derrota, porque desde o início do jogo o time jogou com 1 a menos. Então foi uma situação que ali o jogo foi um pouco condicionado por essa desvantagem numérica, mas o Curitiba jogou até que bem, levando isso em consideração. Exato, e um resultado muito positivo para o Bragantino, que teve a gente está falando bastante de consistência, foi muito inconsistente durante o ano passado. E a gente teve outra vitória fora de casa, só que agora do time paranaense. O Atlético Paranaense venceu o Internacional no Beira-Rio. Exatamente, foi o primeiro time a subir que não foi derrotado, né? Diferente do Remo e do Curitiba, venceu por 1-0, uma vitória importantíssima desse time do Atlético Paranaense, que tem um elenco muito bem qualificado, e eu acho que assim como Vitória vai poder brigar por coisas maiores do que contra o rebaixamento. É um time que tem muita estrutura, e falando de estrutura, jogaram também Atlético Mineiro e Palmeiras, que empataram em 2-2. Um jogo muito movimentado, um jogo muito brigado, inclusive. Teve um lance do Vitor Roque também com o Alexander, que é a revelação do Fluminense. Um lance assim que, na minha visão, era para os dois terem até sido expulsos, porque foi bem quente. Foi um lance bem quente. E também a gente teve uma polêmica de arbitragem ali, uma questão de impedimento, que inclusive, diferente do que foi prometido pela CBF, a gente ainda não tem um impedimento semiautomático no Brasileirão. Mas vai chegar nessa edição. Exatamente, chega nessa edição, mas não é desde a primeira rodada. Foi um jogo muito movimentado, marcado por essa polêmica e também uma atuação bem ruim do goleiro Carlos Miguel, que falhou mais de uma vez. Isso aí, a gente teve a vitória de outro time que subiu, que é a Chapecoense, que venceu o Santos por 4-2, um jogo de 6 gols. Exatamente, um jogo de 6 gols, muito movimentado, e que eu acho que todo torcedor, toda pessoa que gosta de futebol, fica feliz vendo a Chapecoense indo bem, levando em consideração tudo que aconteceu, sendo fazem 10 anos daquele trágico acidente. Mas é muito bom a gente ver a Chapecoense performando bem, e também tem destaque aqui para o lindo uniforme da Chapecoense, que inclusive é em homenagem ao Atlético Nacional, e é muito bom a gente ver. E pelo outro lado também desse jogo, a gente tem o Santos, que jogou muito mal. O time do Santos vem muito mal, o Vojvoda não conseguiu se adaptar ainda a esse elenco, e eu acho que, diferente de outros times que eu destaquei, que não brigam para cair, eu acho que o Santos sim briga para não cair nesse ano. Novamente, né? E pra gente finalizar a nossa rodada, dos jogos que foram até agora, outro time paulista que perdeu foi o Corinthians, que perdeu pro Bahia de 2-1 em casa. Exatamente, uma derrota muito complicada para esse time do Corinthians, uma derrota de virada, mas um pequeno destaque só, que o jogo foi na Vila Belmiro. Ele não foi na Neoquímica Arena, que é realmente a casa do Corinthians, e a gente sabe que lá a situação é completamente diferente, lá ficaria muito mais difícil
para esse time do Bahia ter esse resultado. E agora a gente troca de esporte e fala de tênis. Luiz Stefani chegou longe na chave de duplas do Australian Open, mas acabou se despedindo do sonho de levar o troféu do Grand Slam para casa na semifinal. Em um jogo disputado nos detalhes, a brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski foram superadas pela sérvia Aleksandra Krunic e pela cazaque Ana Danilina por 2-1. E ainda falando de tênis, mas agora na parte de duplas masculinas, a nossa dupla 100% brasileira, formada por Orlando Nunes e também por Rafael Matos, se despediu do Australian Open após ser superada em sets diretos por Horácio Zeballos e Marcel Granollers, que venceram por 2-0. Os brasileiros não conseguiram pressionar os rivais, que dominaram as ações do duelo desta quarta-feira, do início ao fim. Toledo, a gente tem que destacar aqui que, apesar das eliminações, é muito bom a gente ver brasileiros indo tão longe nessa competição. E, gente, com essas informações, nós encerramos mais essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriela, pelas principais notícias do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Índice de preços ao produtor cai 0,37% em novembro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
de volta. E os preços da indústria nacional caíram 0,37% em novembro, frente a outubro, influenciados principalmente pelas indústrias extrativas, que registraram uma variação de menos 3,43%. Essa foi a 10ª taxa negativa consecutiva após uma série de 12 resultados positivos seguidos, entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025. Nos últimos 12 meses, o índice apresentou uma queda de 3,38% e o acumulado no ano ficou em menos 4,66%. Em novembro de 2024, a variação mensal havia sido de 1,25%. As informações são do Índice de Preços ao Produtor das Indústrias Extrativas e de Transformação. A pesquisa mede os preços de produtos na porta de fábrica sem impostos e frete e abrange as grandes categorias econômicas. Com o resultado de novembro, o acumulado no ano chegou a menos 4,66%. E está nesse campo negativo desde março. Um total de 12 das 24 atividades industriais investigadas na pesquisa apresentaram variações negativas de preço comparado a outubro de 2025. No mesmo mês, 11 atividades haviam apresentado os menores preços médios em relação ao mês de setembro. As 4 variações mais intensas foram em impressão, indústrias extrativas, outros produtos químicos e papel e celulose. De acordo com Alexandre Brandão, gerente de análise e metodologia, a maior influência das indústrias extrativas no IPP de novembro pode ser explicada pelo contexto internacional. A indústria extrativa, que teve o maior resultado, os produtos dela, com exceção do minério de cobre, tiveram todos no campo negativo e, como a gente insiste aqui bastante, isso tem um impacto, acompanha muito o que acontece no mercado internacional. O IPP acompanha a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos de bens e serviços e a evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no país. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, como eu falo toda semana aqui, eu acho que a previsão do sextou é uma das mais aguardadas por nossos telespectadores, principalmente essa sexta-feira que a gente viu ontem, que tem a previsão aí da formação de um ciclone na região sudeste. É por isso que a gente já está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer como é que vai ficar o tempo e também a temperatura para as cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? E aí, qual é a previsão para o sextou? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente como você disse, a gente acompanhou uma matéria recente feita pelo Jonathan Joras e a gente viu que vai ter esse ciclone atuando na região sudeste, é claro, principalmente na região serrana, aqui no estado do Rio de Janeiro. E por isso, a partir da sexta-feira e durante o fim de semana também, vão ter uma queda nas temperaturas, mas não é tão grande, mas tem um aumento principalmente da quantidade de chuva. E a gente começa a nossa previsão em Nova Friburgo. A sexta-feira vai ser de sol com um aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite tem aquela possibilidade de temporal bem típico do verão. As temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. Teresópolis vai ter uma sexta com sol e muitas nuvens com chuva pela manhã também, à tarde e à noite com previsão de uma chuva forte. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. E aqui em Petrópolis o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva pela manhã. Durante a tarde e à noite tem a possibilidade de chuva, um temporal. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens e fica nublado com chuva pela manhã. À tarde e à noite com possibilidade de temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 21
e a máxima de 26 graus. Ou seja, Mariana, a gente vai ter uma leve queda nas temperaturas em relação a essa semana. Nada comparado ao que a gente passou na semana passada, quando o nosso estado, principalmente a região sudeste também, estava com uma frente fria atuando em toda essa área. Exatamente, Gabriel. A gente pode ver ali as máximas nas casas dos 23 graus. A gente estava vendo durante toda essa semana as máximas, principalmente aqui na região serrana, né? Claro, ali na casa dos 26, 27, beirando os 30, e agora está mais perto do 20 do que do 30, né? Mas a gente pode ver também que previsão de chuva para todas as cidades, como previsto já, pancadas de chuva, inclusive, que podem ser fortes. Inclusive agora, nesse momento, está chovendo aqui em Petrópolis, aquelas pancadas de chuva clássicas e típicas do verão. Isso pode acontecer também amanhã, por volta da tarde e da noite, então é sempre bom sair preparado, sair com guarda-chuva. E amanhã a gente traz mais informações sobre a previsão do tempo e, é claro, sobre a formação desse ciclone aqui na região sudeste. Mas, Gabriel, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.